Hello, mames! Gente, hoje no podcast, eu sempre falo isso nisso, tá? Mas a minha convidada, ela é muito disputada aqui em Brasília. Eu acredito que online também, tá? E ela é muito difícil de agenda. Então, assim, é uma sorte tão grande ter ela aqui comigo que vocês não têm noção. Ela tá até rindo, tá? Eu falei, ai, será que ela vai hoje mesmo? E eu não desisto. Eu tenho fé porque ela é maravilhosa, me ajudou muito. E nós vamos falar hoje sobre amamentação com a especialista Elaine Rangel. Oi, oi, conseguimos! Ai, amiga, finalmente eu falo, Jorge, me ajuda aí, Jorge. Não, a agenda da tia Elaine é bem concorrida, bem apertada, muito, mas... Amiga. Mas obrigada por ter aceitado o convite. Isso, eu sei que foi uma honra muito grande, porque eu sei da sua correria, eu sei de milhões de papéis que você exerce, então eu me sinto muito honrada, de verdade. E eu muito feliz de poder estar participando com você desse novo projeto, né? Eu que participei do seu primeiro momento de gestação, foram tantas etapas, tantos desafios, né? E como você superou, como você viveu plenamente essa sua maternidade. Então, assim, é uma alegria muito grande quando eu tenho a oportunidade de retornar para pertinho de vocês com projetos que estão ligados à maternidade. Verdade, né? faz muito sentido, porque eu já tô aqui, Jorge, mesmo que eu já sei, eu já quero Elaine lá dentro do junto Ó, comigo. que a gente vai falar sobre isso, hein? Eu já sei, olha lá. Cara, eu acho que eu não sei, assim, engraçado, né? Porque é tudo muito diferente. Eu falei, não, na hora que ele falou, pegou, você tá do meu lado. Porque na pega da Helena foi complicado. Mas a gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria conhecer um pouco a sua história, né? Todo mundo que tá aqui, eu quero que entenda não somente o seu currículo, a sua competência, mas a sua caminhada até Sim. aqui. Bem, a Elaine é uma pessoa, uma mulher que desde pequenininha sempre quis trabalhar com mães e bebês. Eu sempre disse, na época eu não tinha muita noção, minha mãe falava, né? Mas ela falava assim que eu queria mexer, ela falava assim, você falava que queria mexer com mãe e bebê. E aí depois, com o tempo, eu comecei a falar que eu só queria trabalhar com crianças. E as pessoas até me perguntam, falam assim, Elaine, você não queria ser pediatra, ser médica? E por um tempo, realmente, eu fiquei com isso na cabeça. Mas depois eu me descobri dentro da enfermagem por essa vastidão que existe, né? De possibilidades dentro da enfermagem e o quão importante nós somos, né? Dentro da composição hospitalar e fora também. Então, eu me descobri ali. Então, eu tenho 20 anos já, né, de caminhada dentro do aleitamento materno, mas de formada já tem 22 anos dentro da enfermagem. Eu trabalhei no começo ali com a parte de adulto, cirurgia, e aí eu falei, gente, esse não é o meu lugar. Mas a gente, quando forma, né, a gente vai pro que dá oportunidade. Surgiu uma vaga, tô dentro. Tô dentro. E aí, logo eu consegui trabalhar na UTI neonatal. E aí foi uma outra paixão, né? Pra sair da UTI neonatal foi um drama na minha vida. Mas lá dentro eu consegui ver um outro olhar da amamentação. Então, a amamentação, ela sempre me puxou. Né? Na faculdade, os meus professores de saúde da mulher, tudo quando falava desse tema tinha um quentinho assim no coração. E aí eu comecei trabalhando na rede privada, na época no Hospital Brasília aqui, e tive a oportunidade de ir para a maternidade, depois fiquei como supervisora e fui trabalhando nesse processo de transformação interna mesmo, do aleitamento, da conscientização dessas famílias, e fui para o banco de leite. Em 2016 eu passei na Secretaria de Saúde. E como eu já fazia parte dessa rede do privado, porque a rede de bancos de leite, ela é uma só. Tanto no hospital privado quanto no público. E aí eu já tinha esse network. Pois é, eu já tinha esse network e aí eu consegui ir para o banco de leite, depois de 2 anos que eu estava na secretaria. Fiquei trabalhando em pronto-socorro, amiga, pensa. Ai, nossa, Pronto-socorro adulto, assim, eu chorava todos os dias. E aí ganhei a Valentina de presente dos céus. E aí foi a oportunidade que eu tive de conseguir sair da onde eu estava e aí ficar plenamente. Mas sempre trabalhei com a parte de consultoria e é muito engraçado falar sobre essa parte da minha história porque era assim, eu atendia as mães no banco de leite e elas faziam tudo direitinho lá dentro. Quando elas iam para casa, nada dava certo. E aí elas voltavam no outro dia e eu falava, gente, mas por que você não tá conseguindo em casa? Ela, Elaine, eu não sei. Eu não sei se é o lugar, a forma que eu seguro, eu não me sinto segura, aqui eu me sinto mais confortável, parece que aqui tudo é propício para amamentação. E aquilo começou a me inquietar. Na época, aqui em Brasília, só tinha uma consultora, Sério? que também é muito conhecida, a Soyama, que hoje não atende mais.
Mas era só ela. E aí a gente não sabia muito como é que funcionava isso. E eu comecei a fazer assim, não, vamos fazer o seguinte, quando eu sair aqui do plantão... Eu vou na sua casa te ajudar. Eu vou lá na sua casa ajudar, assim, só pra eu ter uma ideia. Ai, você jura, Elaine, você trabalha com isso? Eu falei, não é isso. Eu vou lá por carinho mesmo. E aí eu comecei a ver que mais mães tinham esse relato. A gente via isso muito na Secretaria de Saúde, as mães relatando essa dificuldade. Ia pra casa, voltava, você falava, gente, mas aqui ela faz tão direitinho. E aí eu comecei a ver, gente, não existe isso de visitar, a Soyama faz isso. E aí eu fui me descobrindo. Foi quando eu comecei a falar, não, tá bom, vou fazer isso de forma remunerada mesmo, né? E aí eu fui vendo a diferença que se tinha quando a gente trabalhava de forma precoce com as mães, quando a gente tinha essa interface de outros profissionais junto com a gente nesse atendimento. E, de fato, eu vi que o ambiente domiciliar, ele precisava de um olhar específico para a amamentação. Às vezes, a cama não era o lugar adequado. Às vezes, ela precisava de uma organização daquele espaço. Às vezes, a poltrona não era legal. A rede de apoio não colaborava. E a mãe não tinha coragem de externalizar que aquilo que a fulana estava falando não era legal. Então, eu fui moldando nesses ambientes aquilo que eu tinha de conhecimento e eu fui vendo que aquilo estava dando resultado. E aí as mães começaram a perguntar, eu fui divulgando e foi crescendo essa oportunidade da especialização. Foram muitos anos só com a minha experiência mesmo da maternidade, dali do dia a dia, do banco de leite da maternidade. São muitas experiências ali, né? Você consegue ver vários casos diferentes. Então, quando você abre uma consultoria, não é porque é repentina, é porque já tem anos vendo o banco de leite. Eu lembro que você me ensinava muito eu não tinha tanta produção pra doar, mas você falava como que armazenava. Nossa, a primeira vez que eu enchi meu potinho era, sei lá, 3 da manhã. Eu tenho essa foto. Você tem essa foto? Tenho. 3 da Tenho manhã essa e eu, foto. nossa, não acredito que foi 120. Nossa, era um sonho. E é uma emoção, porque é uma vitória. É uma vitória. Então eu falo sempre isso para as mães, assim, a gente vive de pequenos momentos de felicidade. Então, assim, cada conquista, cada pega que você consegue fazer sem dor, cada 1 ml, 5 ml que você tira, que você não tirava, e você vê que você é capaz, você se sente mais motivada. E aí aciona uma cascata que logo a gente vai falar sobre isso. Então, assim, eu fui me apaixonando e eu falo, assim, apesar da gente ter muita dificuldade nesse processo, porque a amamentação não é só a mãe, não é só o bebê e não é só a consultora. Existem vários outros profissionais que estão ali à nossa volta e que acabam interferindo nesse processo da amamentação. E eu digo sempre, todas as minhas pacientes escutam, eu acho que eu cheguei a falar isso pra você também. A culpa de vocês não conseguirem amamentar é nossa. É nossa. É nossa enquanto profissionais. Ah, de vocês? Sim, você sabe por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade, a gente não se capacita. Eu não sabia. Agora existem bem mais cursos, mas na minha época, ou até uns 5 anos atrás, era um mercado muito fechado, assim, para consultoria, para capacitação. As pessoas, até hoje ainda tem muitos profissionais que falam assim, eu trabalho há 10 anos com amamentação e sou consultora de amamentação. Eu fico preocupada, porque hoje a amamentação é uma ciência. O aleitamento é uma ciência. Eu não sabia. Então, assim, a gente Eu achava que era instintivo. Tipo assim, mesmo como que eu paria aqui normal uma criança... peito, uma boca. Eu achava que era, pum, enfia aqui. Cara, não é. Nossa, eu acho que é pior que um parto. É muito delicado. Eu tô aqui me já pensando, daqui a pouco vai chegar de novo. Meu Deus! Não é tão simples assim. Tem muitos estudos, hoje a gente tem muito estudo, a gente vê na prática que as coisas mudaram, existem protocolos novos. Pra você ter uma ideia, os protocolos dos últimos 5 anos são completamente diferentes da minha época, quando eu tive a Valentina. Né? Há 8 anos atrás. O que mudou, assim, pontual, assim? Mudou a forma que a gente tem o manejo, por exemplo, no engorjetamento mamário, que é o empedramento, que é quando o leite apoja, né? Que as mães falam, que o leite desce. Antigamente, a gente tinha um cuidado, que a gente ainda faz hoje, mas existe um outro olhar, que hoje não chama-se hoje o espectro da mastite, por exemplo, que a gente vai falar rapidamente daqui a pouco. O engorjetamento mamário, ele tá dentro desse espectro. Porque ele pode gerar uma mastite se ele não é bem manejado, se a gente não tem um cuidado específico. Fazer as massagens. Se você, por exemplo, tomar um banho quente nessa fase.
E aí você fica tomando banho quente, banho quente, banho quente, banho quente. É um processo inflamatório que tá acontecendo ali. Então, assim, mudou-se muita coisa, né? Hoje a gente tem... Você acha que a alimentação influencia muito, os estímulos de hormônio, essas coisas influenciam na modernidade de hoje? O que a gente come ou não? Na verdade, assim... Muito industrializado, muitas coisas que não existiam lá na época da minha avó. Porque não existia porque isso assim... pra minha avó. Minha avó tem 104 anos, tem 12 filhos. Que isso? Todo mundo fala, né? Oficial, Como que dava tudo certo com elas não naquela nunca época? passou fome, era só no peito e a gente aqui. Mas é porque eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem mais acesso à informação, Nani. E quanto mais acesso à informação a gente tem, mais chance a gente tem de errar. É engraçado falar sobre isso. Mas é porque são tantas informações, são tantas pessoas querendo ocupar o seu espaço dentro desse universo, assim como dentro de outros universos, que as pessoas acabam inventando roda, sabe? Para algumas coisas, ou querendo se destacar de outras formas, e aí isso acaba embolando ali, sabe? O meio de campo que eu brinco. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente cuida da saúde, né, de vocês, quando a gente cuida do bem mais precioso de vocês, que são os nossos filhos, que são os filhos de vocês. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. E a gente muitas vezes vê pessoas com boas intenções, mas que não vão atrás de boas capacitações. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, eu já fiz especialização, o meu mestrado foi dentro do aleitamento materno, né? Então eu tive a oportunidade recente, o ano passado, de ir para Harvard, né? Então fazer um curso de desenvolvimento, de liderança executiva em desenvolvimento infantil. E lá a gente falou sobre aleitamento, a gente falou sobre os últimos estudos, falando sobre alimentação, sobre a exposição das mulheres hoje, a dificuldade para amamentar, para aleitar, que a gente fala, né? Porque existe essa diferença, não sei se você sabe. Não. Existe uma diferença de amamentação e aleitamento materno. Qual que é? Como assim? A diferença é que a amamentação é o bebê no peito, você amamentando no peito, e o aleitamento materno é o bebê recebendo leite materno, independente da forma. No peito, no copo, na colher dosadora, até mesmo na mamadeira. Naquele fiozinho, como é na que é? Translactação, tudo, entende? Então, assim, você vê, na época das nossas mães, das nossas avós, não existia isso. E eu falo que elas não tinham, elas até passavam uma fissura, essas dificuldades. Mas por que era mais leve? Porque a gente tinha uma rede de apoio, a gente tinha a família mais próximo, elas tinham mais tranquilidade, não tinha esse estresse, essa ansiedade que existe hoje. Eu acho que a gente não tinha informação. É um ponto que você falou que pra mim é essencial. O excesso de informação, principalmente pessoas não capacitadas a passar, ela causa uma maternidade, principalmente na minha gestação da Helena, foi a pior coisa do mundo, porque quanto mais eu lia, quanto eu mais me informava, mais medo, insegurança e loucura, assim, você fica super estressado, então não tem a leveza da maternidade. Sim. Então, quando eu te contratei, foi muito engraçado, porque eu olhava outros artigos, acho que eu te mandava algumas coisas, eu ia falar lembra? isso agora. E você, tipo, não, Dani, mas é porque ela tem um monte de seguidores, e não é, sabe, me prejudicou muito e muita coisa. E eu ia falar exatamente esse exemplo, assim, eu lembro de você, eu tenho isso nas mensagens do WhatsApp, porque eu faço backup, né, eu não perco. E aí eu lembro que você me mandava uma coisa e eu falava assim, veja bem, Dani, não é bem assim, né, tem algumas coisas que fazem sentido, mas vamos corrigir algumas coisas. Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa ter também com vocês é essa empatia, esse respeito, e não invalidar todas as informações que vocês têm, sabe? Isso é muito meu, assim. Você acolhe muito a gente. A gente sente assim, eu me senti assim, acolhida, porque era um peito rasgado, sangrando, saindo pus. Eu queria amamentar a Helena, não queria dar fórmula. Nossa, foi muito sofrido. Lembra uma vez que eu falei, Dani, tá tudo bem a gente dar a fórmula. Né? Tá tudo bem a gente dar a fórmula nesse momento. Vamos cuidar de você. Não quero! Eu vou ser pior mãe, por que eu não consigo? Eu falei, não, você tá sendo maravilhosa. Então, assim, tem muito essa questão da culpa, do nosso auto-julgamento. Por que a gente tem essa culpa? Eu acho que é... Você tá com frio? Será que a gente diminuiu um pouco, não? Não, tá tranquilo. Eu acho que tem muito dessa questão, assim, da gente ter esse estigma, esse paradigma que vem passando, atravessando... né? De gerações, assim, de falar que a mulher dá conta de tudo, que amamentar é instintivo, que ser mãe é natural, que toda mulher nasceu pra ser mãe, sabe? Essas coisas. Então, isso vai passando, mesmo que, sabe...
inconscientemente a gente recebe isso das nossas, né, famílias e tudo. Então eu acho que tem muito esse lado, sabe? Essa pegada de cobrança. Uma crença que parece que a gente tem que amamentar, que é muito mais saudável. E se a gente for dar fórmula, a gente tá terceirizando o nosso trabalho. E se a gente tem uma babá, a gente não é mãe. Gente, não é sobre de surtar. Exatamente. E aí vem tudo isso. E amamentar, gente, nesse processo de tanta cobrança e de tanta coisa que você vai se imergindo ali, é muito perigoso. Porque amamentar, ele começa na mente, né? Então, assim, se você não tá bem, se você não tem apoio, se você não é respeitada no seu desejo, se você não é compreendida, e se você não é acolhida, e se você tem profissionais que mais te julgam e falam, olha, tá vendo, ó? Não é assim. Eu não te falei? Nossa, eu disse. É desse jeito, né? Essa enfermeira do hospital que eu tive. Ai, que ódio! É desse jeito, eu te falei pra você não fazer desse jeito, entendeu? Então, assim, pra você ter uma ideia, dentro da secretaria, a gente tem um curso de aconselhamento pros profissionais. Justamente em como que esses profissionais devem falar com as mães. Não usar palavras de julgamento, dar ajuda prática e objetiva, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente trabalha, né? Eu sou tutora nesse curso também e é fantástico. Porque você vê que você leva isso pra sua vida pessoal, não só pro aleitamento. Então, a gente vê médicos, a gente vê fisioterapeutas, nutricionistas falando assim, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar na forma como eu falo com as mães, na forma como eu falo com os meus pacientes. Eu achava que dizia assim, não faça assim, faça desse jeito. Achava que eu tava arrasando. Eu tava passando informação pra ela. Não, você tá julgando ela. Exato. E você tá gerando um bloqueio. E dentro do aleitamento, quando eu vou visitar vocês, é o que eu mais vejo, Dani, assim, vocês já vão falando assim pra mim, olha, Elaine, eu tô fazendo tudo errado. Aí a primeira coisa que eu falo, olha, eu acho quase improvável você tá fazendo tudo errado, por quê? Seu filho tá bem, tá vivo, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô e tá dormindo. Então, assim, alguma coisa certa você tá fazendo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Então, assim, né, alguma coisa certa você tá fazendo. E é desse jeito mesmo que então, você faz. eu acho que dentro do aleitamento a gente precisa olhar muito mais pra vocês emocionalmente, a acolher vocês, entender a trajetória, a história, o que vocês têm de bagagem, de informação, para então eu ir construindo o plano de cuidado de vocês e com esse vínculo estabelecido a gente conseguir ter esse elo e conseguir amamentar. Porque se eu chego para você e falo, não é assim que você segura, é assim que você faz, segura ela desse jeito, não, você vai falar assim, gente, você é um general ou uma pessoa que vai Não, me e a ajudar? gente fica com as regras, porque já tem segurança na primeira, mas eu acho que na segunda, cada gestação realmente é uma. Eu me sinto diferente do que da Helena, então eu vou querer sim uma consultoria, por mais que eu tenha amamentado, porque se na primeira deu certo, não vai ter fissura. Eu vou saber estimular muito melhor. E a gente esquece muitas coisas. E eu acho, Elaine, uma coisa que a gente ignorar algumas consultorias, sabe? Pelo investimento financeiro, pelo... que não tem importância, eu olho no YouTube. E como a gente sofre com isso, assim. Como é doloroso, como... Conta mais sobre os problemas que as pessoas têm na amamentação. Porque o meu foi fissura só, não foi nada de peito pedrejado e tal. Mas tem muita coisa que acontece. Tem. Essa sua fala, Daniela, é muito importante. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, porque eu escuto muito isso. As mães mandam mensagem, me ligam perguntando como que funciona a consultoria e tal. Eu explico, elas falam, nossa, Elaine, faz muito sentido. Porque eu explico assim, minuciosamente. E elas falam, faz muito sentido. Olha, eu vou conversar com meu esposo, vou conversar com meu companheiro, minha companheira... E aí volta depois e fala, Elaine, ele achou que é desnecessário, porque a gente vai ter a equipe do hospital, a equipe do meu médico e tal. E assim, gente, eu respeito muito todos os profissionais, mas o olhar do especialista, e se eu posso dizer uma coisa, gente, é investimento. Não é gasto à toa, não é bobeira, sabe? É investimento. Então, assim, é pra paz e pra segurança mesmo de vocês, sabe? Porque... é uma coisa que me dá dó, sabe? Quando eu chego, assim, nessas mães que fizeram contato comigo na gestação, não fizeram o acompanhamento gestacional, eu não fui no hospital. Aí ela me manda mensagem assim, 15 dias depois, naquele furacão. Eu respiro fundo e falo, meu Deus, por onde eu começo dentro desse caos aqui, sabe? Nesse tsunami. A mãe chorando, sem dormir, peito machucado, às vezes com mastite já, né? Então, assim, o que a gente tem na gestação é um momento que vocês estão mais tranquilas, né? E um filho do outro é completamente diferente. As sensações que você tem na gestação do Jorge é diferente das que você tinha da Helena. Porque ele é menino, ela foi menina. Então tem sim essas diferenças, né? Dizem que o menino abocanha mais, mama mais. Todo mundo falando isso. Os meninos são ferozes. Então, assim, eles são desesperados, sabe? Então, assim, se você
não tiver cuidado, na primeira ele já te destrói. Acabou. A gente brinca assim, sabe? E só pra interromper, pra você continuar, mas eu me lembro que não é sobre só a pega, amamentar da forma certa. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, no primeiro dia que você foi no hospital, é sobre a linguinha, lembra? Aham. Que tava muito todo mundo, tem que fazer cirurgia da linguinha. Você falou, não, a Helena mama muito bem, não precisa. Mas eu vi que muitas pessoas, tipo assim, nem tinha a orientação certa da língua presa, alguma coisa assim, e já operava no hospital. A gente evoluiu muito, né? Graças a Deus, ao longo dos anos, tem 8, 9 anos, né, que tem o teste da linguinha. Então, é um dos testes que é feito na maternidade. O teste da linguinha é muito importante porque a gente tem essa questão anatômica mesmo. Às vezes, a gente tem mesmo bebês que precisam fazer o procedimento. Mas a gente teve uma fase em que isso foi feito muito desesperadamente, muito até indiscriminadamente, né? Eu brinco que eu tive uma fase que eu sofri um boicote, né? Porque eu falava muito pros pais assim, que é a orientação que é dada hoje. Eu já falava lá atrás. Eu falava assim, gente, vocês ainda não aprenderam nem a engatinhar, vocês já estão querendo correr, vocês não fizeram nem o feijão com arroz, vocês não sabem como se posiciona, vocês não sabem como coloca o bebê pra mamar, vocês não sabem trabalhar os reflexos do bebê. O menino acabou de nascer, vocês já querem cortar a língua do bebê dentro do hospital, sendo que o bebê ainda tá nessa fase de adaptação. Então, assim, respeitar dos casos específicos, a gente fala pra esperar, sabe? Pra ter uma avaliação mais criteriosa, esperar vocês fazerem esse primeiro contato de como é amamentar. Existem técnicas pra gente trabalhar vencer essa primeira dificuldade dessa alteração da linguinha duvidosa, por exemplo, né? Tem uns pediatras que viram e falam assim, Elaine, que mágica que você faz? Que os meninos estão com a língua presa, às vezes até uma língua bem presa mesmo, mas os meninos não perdem peso como os muitos que a gente vê aqui que não é acompanhado por você, por exemplo. Os meninos perdem 10, 12% do peso nos 2 primeiros dias, uma coisa que é pra ele perder na primeira semana, né? Então, assim, tem uma técnica, tem uma otimização que a gente faz. Então, assim, é isso que eu falo, sabe? No olhar do especialista. E vocês não precisam fazer nada correndo dentro do hospital, sabe? Vamos respirar junto, vamos discutir, vamos conversar com a equipe, né? Hoje, assim... Eu transito em todos os hospitais, então eu conheço todos os pediatras, eu conheço todas as equipes, né? Eu respeito muito os protocolos institucionais. Então, assim, ninguém jamais me viu e nem vai me ver brigando, dizendo, é pra fazer desse jeito, não sei o quê, não, de forma alguma, né? Então, porque eu acho que a gente precisa somar, né? E o que eu falo muitas vezes pros pais vamos nos capacitar na gestação, vamos entender aonde existem os riscos, né? E aí, já nesse primeiro momento, a gente trabalhar a pega e posição. A visita do hospital é muito importante, né, para esse processo de adaptação. A cada 24 horas de vida do bebê, ele vai se adaptando, então vai mudando essas necessidades desse olhar, das correções que são necessárias, né? E o que eu tenho trabalhado muito hoje, Dani, é o atendimento precoce na gestação. Então, é fazer a consultoria gestacional. As pessoas nem sabem como que funciona isso. Pois é, me explica. Então, o que acontece? Na gestação, a gente estava falando sobre isso, né? Na gestação, é o momento que vocês estão tranquilas, não tem aquela adrenalina. A gente não esquece, não? Será? Esquece. Não? Não esquece. Porque, assim, eu divido em 2 momentos. Eu faço um primeiro momento no segundo trimestre e faço o segundo momento no terceiro trimestre. Que é quando tá perto de nascer. Quando tá perto de nascer. Então, ali, fez 32, 33 semanas, a gente já tá marcando pra fazer a prática domiciliar. Mas aí dizem que não pode, que a gente pode ficar estimulando, se não sai o colosso e sai o neném mais rápido. É lenda? É lenda, é lenda. Ai, eu sou a rainha do meme aqui, eu juro. Podcast eu sou o meme. É lenda? É lenda, gente. Antigamente, a gente tinha muito isso, né? Os obstetras, até a gente falava sobre isso também. Eu tive a época, olha aí, eu entregando a minha idade. Eu tive a época também que eu orientava, falava, não, na gestação a gente não pega na mama, a gente não faz nada. Né? Hoje não, hoje existem protocolos mesmo, existem fatores de risco, onde a gente faz uma estimulação ali, de uma avaliação ainda na gestação. Sério? De tirar o colostro, de armazenar o colostro. Com quantos anos? Quantas semanas? Mães com diabetes gestacional, com risco de desmame precoce, de insucesso de amamentação em outras gestações. Então, por exemplo, se você faz uma consultoria precoce, você consegue muitas vezes poder amamentar, caso você não poderia amamentar? Porque o que acontece? A gente aprende a fisiologia da amamentação, coisa que eu não posso explicar pra vocês na parte prática. Imagina, eu tô explicando pra você, olha, a sua mama se desenvolve, não tem nem lógica. Só me fala logo. O que eu faço aqui, como é que eu coloco, né? Então, assim, na gestação a gente tem essa oportunidade. Eu entendo quais são os seus fatores de risco. Você sabia que você não desenvolveu a sua mama completamente antes de ter a Helena? Não.
A sua mama, ela continua se desenvolvendo depois do nascimento dela. Ela continuou se desenvolvendo por 10 dias depois. Porque justamente por conta disso. Porque não teve os estímulos precoces? Não, porque o processo da amamentação faz parte do seu desenvolvimento mamário. As mulheres que nunca amamentaram, elas não terminaram de desenvolver a mama. Tem a mama, o formato, tem o tecido glandular, mas não terminou esse desenvolvimento, essa amplitude, essa efetividade da mama. Não teve. Cara, e a gente desiste muitas vezes antes disso, né? A gente tem, por exemplo, uma falha no desenvolvimento mamário. A gente tem hipoplasia mamária, que muitas mães só acham que a mama é pequena. Ah, não, minha mama é pequena. Então, assim, como é que foi o seu primeiro ciclo menstrual? Como que foi o desenvolvimento da sua mama na adolescência? E depois você engravidou, como é que ficou sua mama? Então, assim, tem um protocolo, tem um checklist que a gente faz, que a gente pergunta pra vocês, pra gente entender quais são os fatores de risco que você tem. Isso disfunções hormonais. Na conselheira precoce, né? Precoce, gestacional. Olha. Né? E é uma luta pra gente poder conseguir conscientizar os profissionais disso. E as famílias de que é importante. Mas todas as famílias que eu acompanho, elas falam, Elaine, foi fundamental a consultoria gestacional. Se não tivesse feito, talvez eu não tivesse conseguido. E aí eu tenho feito muito isso. Eu acompanho na gestação, faço essa consultoria, faço acompanhamento no parto muitas vezes, quando é cesárea, ou às vezes num parto normal, quando ela fala, não, Helena, é parto normal. Aí elas me ligam. Se eu tô disponível, corro pro hospital. Se não, é mais difícil por conta, né, da dinâmica como um todo. E aí a gente faz essas visitas no hospital, no primeiro dia, no segundo dia, no dia da alta. Depois eu faço a visita na casa de vocês, porque é isso, os ambientes vão mudando. A idade do bebê vai mudando e os estímulos também vão mudando. A adaptação do bebê também. Pra você ter uma ideia, a gente precisa, em média, de 20 dias para essa adaptação da amamentação. Caramba. Né? Um tempo mínimo de 20 dias. Cara, quase um mês, se for parar pra pensar. É muita coisa. Muita coisa. Então, assim, são muitas nuances, são muitos detalhes que a gente tem pra olhar na amamentação. Agora eu tô presa ainda nessa consultoria precoce, porque essa eu não fiz. Então, assim, o que faz? Aí a gente vê todos esses fatores que a gente falou. Não, um ponto que eu tô com dúvida aqui é... Dizem... E eu acredito nessas crenças que a gente tem que surrar, não. É esse termo mesmo que a gente fala. Surrar, é tipo... Sovar o peito. Passar uma esponja pra ficar bem duro, porque quando pegaram... E eu falei, gente, às vezes, até quando eu tô tomar banho, né? Eu penso, não vou passar nada aqui pra ficar Você não fez duro. Não, né? Aquela, pelo amor de Deus. Quando eu fui ganhar próximo eu fiz, mas não aguentei. Eu falei, não, que loucura, isso dói demais. Lembra que eu falei da transformação que acontece na mama? Deus é perfeito em tudo. E ele fez justamente essa nossa fisiologia e anatomia propícia para isso. Quando a gente engravida, a gente vai tendo as transformações no nosso corpo. A gente sente a mama mais dolorida. Ela preta. A mama aumenta, muda de cor. Pois é, que coisa feia. Nasce umas estruturazinhas assim que a gente parece espinha. Que a gente chama de glândula de Montgomery, que é uma glândula que exala um cheirinho específico para amamentação. Ajuda o bebê a vedar. Né, ajuda o bebê a se guiar para mamar. Aí o que a gente faz? Passa bucha, passa toalha, né? O que você faz? Você destrói esse tecido firme que está sendo formado e faz uma camada mais fina. Pensa, eu tô lixando a minha pele aqui. Então vai ficar o tecido vai ficar sensível. Na hora que esse bebê coloca a boca, ele racha. Então a gente não faz nada, porque a própria fisiologia ela vai fazer esse tecido ficar robusto, ficar firme. E aí as mães fazem o quê? Gente, tem mãe que pega seringa, uma orientação de 1985, quando eu nasci. De pegar a seringa, cortar a parte da seringa que tem a agulha, você corta, coloca aqui e fica puxando. É pra fazer o mamilo. Mas será que não é porque ela tem pra dentro, ela quer colocar pra fora, né? Qualquer mãe, sabe por quê? Porque elas acham que a mãe que consegue amamentar é a mãe que tem bico no peito. E não é. Mas eu também acho. Olha aí, a Dani acha tudo, gente. Se eu fizer um remember aqui dela... eu achava tudo, mas eu tô pensando, deve ser mais fácil pra amamentar. E assim, a gente tem muitas pessoas influentes nas redes sociais que ainda falam isso. Por exemplo, por isso que eu digo, gente, seguidor não é tudo, cuidado. Vamos falar das crenças, que essa parte eu adoro. Mas depois a gente daqui a pouco pra técnica de novo. Mas nas crenças, por exemplo, se racha, o bebê pegou, tá sangrando. Se colocar a casca de manga e pro sol, funciona? Sabe o que acontece? Dentro da enfermagem... Ficar assim pelada assim no sol, não falam que tem que fazer isso? Falam. A gente teve uma fase que a gente dava essa orientação. Tinha essa fase, porque a gente deu essa orientação no banco de leite, como consultora também. Eu cheguei nessa fase e eu vivi também. Só que o que a gente viu?
que é uma porta de entrada aquilo ali também, né? É uma fissura. E a gente tem que olhar para a mama de uma forma diferente. Então, por exemplo, como antigamente a gente orientava passar pomadas, né, no mamilo. Hoje a gente não passa mais pomada porque entope o ducto. Mas e aquela aí você faz pomadinha obstrução. amarelinha, Não pode não mais pode passar, mais? Não. Como é que era o nome daquela lá? Esqueci. Eu comprava até no exterior. Ela tem a lanolina, né? Isso A mesmo, base da lanolina. Não pode Então, mais? não, a gente não orienta mais. Nossa, porque era tão bom. obstrui, fica muito liso, muda a textura do mamilo. Às vezes o bebê altera a forma de sugar por conta desse contexto, né? Então, assim, a gente não faz mais isso, né? Então, assim, e uma coisa que eu falo muito, gente, a gente tem que consertar a causa e não a consequência. E nós temos muito isso na nossa... De ficar reparando. De ficar, sabe? Ai, meu joelho tá doendo. Aí o que eu faço? Ai, bota um tensor. Toma um anti-inflamatório que vai resolver. Gente, não, peraí. Por que eu tô sentindo dor no joelho? Será que eu tô fazendo exercício errado na academia? Será que eu não preciso cuidar da minha alimentação pra perder um pouco de peso? O que eu tenho que fazer pra melhorar isso aqui? E não ficar só reparando. E dentro da amamentação é exatamente isso. A fissura é isso. Então, a gente, por exemplo, tem cuidados que a gente faz em escaras, como enfermeiro, que faz curativo. A gente estuda muito isso na faculdade. Então, a gente usa papaya, a gente tem muitas coisas que usa mesmo como cobertura. Mas pra mama, a gente não usa isso. Caramba. Né? Então, assim, a gente usou por um tempo, né? Só que hoje a gente viu o risco de infecção, o risco de outras complicações que podem acontecer. Então, a gente não orienta. Repolho, a gente falava pra mãe botar repolho no congelador e botar no peito. Tem pessoas mega influentes que divulgam isso ainda, de colocar repolho. Falam, sangue de Jesus tem poder. Mas hoje, então, o método, assim, que funciona é o laser. É o laser. É o laser, né? Primeira coisa, corrigir a técnica da amamentação. Segunda coisa, próprio colostro. E a terceira, o laser, porque o laser, ele potencializa Cara, o laser é bom a demais. cicatrização. Pena Ele que só melhora esse tecido, oxigena melhor. E aí a gente vai fazendo esse combo e a gente melhora. Pena que só pode depois de 48 horas, tá? Isso eu me lembro muito bem, né? Check pra mim. Porque não podia todo dia, né? Nossa, eu queria toda hora, eu queria cada segundo. A Danila, você pode vir mais tarde aplicar de novo? Eu falava, hã? Não, Dani, não funciona assim. Vem logo cedo, porque eu não quero sofrer. Eu quero sofrer agora à noite. Dia. Agora à noite. Você passa Ela, não, só vou na quarta-feira. Tipo, isso na segunda. Meu Deus, como eu viverei sem... Não, você vai ter que vir aqui todo dia. Eu falei, não, eu posso vir todo dia, mas o laser é só na quarta. Nossa, mas é muito bom. Resolve, se alivia bastante, instantaneamente, assim, né? O laser, ele é uma grande evolução, né? Cara, é muito bom. Pro aleitamento, o laser, os odontos usam, né, já há muito tempo, a fisioterapia usa, a fonoaudiologia tem usado bastante também, e nós temos usado muito também para tratamento de feridas e para o aleitamento materno. Então, assim, o laser bem guiado e sendo feito por pessoas capacitadas, ele tem um poder de ajuda, assim, sobrenatural. Pra dor, né, pra analgesia, pra ajudar no engurgitamento, né, pra cicatrização, pra tudo, assim. Eu lá em casa uso laser pra tudo. Nossa, tô dentro do laser. Ai, vai continuar, amiga, tá muito bom. Não sei nem o que eu pergunto, que é tanto assunto bom. Isso é muito técnica, então assim, você tem muito conhecimento, então e se ajuda, tipo, dá resultado. Nossa, foi essencial, senão eu não conseguiria amamentar. E eu falo muito assim, eu não sou aplicadora de laser. Não sou aplicadora de laser, né? Tem um embasamento para aquilo ali. Eu nunca te indiquei como profissional do laser, não. Eu sempre indiquei como amamentação. Todas as mães ligam para mim e falam assim, Elaine, você faz laser nas fissuras? Eu falo, faço, mas... A primeira aplicação, ela vem junto com a consultoria, eu não desmembro, porque, gente... É uma coisa que faz parte. É uma coisa que faz parte. Eu preciso entender o que tá acontecendo com vocês, porque depois vocês vão ficar fazendo laser, não vai resolver, e vocês vão falar mal de mim. E vão dizer, o laser dela não funciona, não aplica direito e tal. E não é, eu tenho que entender a causa. Entendeu? Assim, eu chego muitas vezes na terceira consultoria, né? Então, assim, eu já chamei 3, Elaine. Agora você foi muito bem indicada e tal. Aí eu fico, meu Deus, e agora? O que eu faço? A responsabilidade, né? Mas é mesmo, hoje, acredito que hoje você seja número 1 mesmo de Brasília. Então, assim, tinha uma outra que surgia com assim, né, de Instagram, tem muito mais movimento, porque como você trabalha demais, você tenta trabalhar no Instagram, mas você ainda gente, não olha, eu peço licença pra pedir perdão pra vocês, porque assim, o meu Instagram, eu não sei o que eu faço. Dani. Eu acho que você vai fazer o seguinte, a gente vai sair daqui, vamos ali no Renato, vamos fazer o curso, porque você vem pra cá, você grava e acabou, corta e vai subindo, porque é essencial o que você ensina. E eu fico assim, cadê? Não tô vendo. Nossa, eu me lembro que eu ficava muito... Você lembra quando eu falei pra você assim, Dani, cadê o curso? Eu atendo mães fora do Brasil. Aí você, quê?
Eu falei, atendo, eu tenho várias mães de todos os lugares do mundo, eu já atendi ela. Como que ensina a amamentação? Eu falei, Exato. atendendo desde a gestação. Porque eu explico tudo e depois eu vou trabalhando, manda vídeo. E o meu mestrado foi sobre isso, atendimento remoto. Que legal. Então eu fiz um protocolo, tá pra ser aprovado na Secretaria de Saúde. Que legal, porque eu achava que tinha que pegar. Não. E a pandemia veio pra me ajudar nisso, porque eu já fazia isso há muito tempo. Né? Então, assim, tanto que nessa época as meninas ficavam, manda um vídeo pra mim, como é que você faz pra avaliar tal coisa? Então, assim, foi muito legal, né? Então, meu olho é muito treinado. Lembra que eu falava, manda um vídeo pra mim? É mesmo. No vídeo eu falava assim, ó, ajusta a sua coluna, arruma a almofada, e ela, gente, eu tava achando que eu tava arrasando. Como que você enxergou isso no vídeo? Eu falei, o olhar tá treinado. E trocar a almofada de amamentação. E gente, umas coisas assim, eu falava, Dani, essa almofada tá muito alta, de um lado e do outro tá muito baixa. E eu, nossa, mas tá toda linda aqui, numa Helena, pelo enxoval como... Não, tá maravilhosa. E não, aí você me indicou uma bem baratinha num site. Nossa, maravilhosa. Até hoje eu tenho ela e vai ser ela com o Jorginho. Então é isso, essa é a diferença, São entendeu? os mínimos detalhes. São os mínimos detalhes. Então, quando a gente faz isso, a gente guia vocês no enxoval, né? Então, assim, eu estou devendo há mais ou menos uns 10 anos um curso online de amamentação, né? E vamos tirar isso, vamos fazer esse projeto assim, a gente tá aqui, eu tenho a sorte de ter você em Brasília, mas quem tá nos assistindo, poxa, eu queria uma consultoria, uma profissional com mais de 20 anos, que já passou por tantas coisas e casos diferentes, que possa me auxiliar. Então, assim, inclusive, eu vou te perguntar, durante esses 20 anos, assim, um caso que te marcou. Nossa, são muitos, né? Mas um que me marcou muito foi de uma paciente que ela amamentava a filha dela e com 4 meses, exatos 4 meses, ela teve que trabalhar e ela começou a dar mamadeira e colocou chupeta no bebezinho dela, na bebezinha dela. E a filha dela, no dia seguinte que ela ofereceu, ela já não pegava mais no seio. E o sonho dela sempre foi amamentar. Então, assim, ela fez estoque de leite e ela precisava ter a neném mamando ali também, porque é um estímulo a mais para a produção, né? Tem a bomba, a gente tem os protocolos para aquelas mães que não conseguem, né, amamentar e tudo, mas era uma coisa específica. E aí, quando ela me procurou, para mim foi muito emblemático, porque quando o bebê completa 3 meses, ele já fixou aquilo que ele tem que fazer de sucção, de amamentação. E a gente tende a ver, assim, números muito pequenos de desmame por conta de confusão de bicos, por exemplo. Só que os estudos mostram, a prática clínica também. E ela foi oferecer, já estava perto dos 5 meses. Então, assim, ela falava, gente, é impossível, né, essa menina fazer confusão. E ela fez. E quando ela me procurou no banco de leite, na época eu ainda não fazia consultoria em casa, ela chorava muito. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? Porque com 4 meses o bebê não aceita a translactação. Porque já tá quase grande, quase então ele se incomoda quando coloca aquela sonda no peito. Então, assim, foi muito difícil. E eu falava pra ela todos os dias, eu falava assim, você entende que é uma tentativa e que a gente pode talvez não conseguir? Ela falava assim, eu vou conseguir. Então, aquilo me deixava assim, gente, nem eu tô acreditando e ela tá acreditando nela e em mim e no que eu tô proporcionando pra ela. E deu certo. A menina voltou pro peito. A gente ensinou a neném a tomar no copo. Então ela não ficou na mamadeira. Não, a gente afastou ela dos bicos, porque é a primeira coisa que a gente faz quando tem confusão de bico, né? É afastar, tirar tudo, ensinar outras técnicas pro bebê conseguir. E, gente, foi fantástico. Ela conseguiu. Seguiu amamentando, amamentou até 3 anos. Meu Deus! Amamentou até 3 anos. De manhã, antes de trabalhar, à noite quando chegava. Que era o momento dela. A amamentação tem muito disso, né? É muito mais da mãe do que às vezes pro bebê. Do bebê. Chega um tempo que é isso, tá? Eu, quando eu fui desmamar a Valentina, eu chorava mais do que ela. Porque é um tempo seu com a criança. Eu não tive essa experiência. Eu só fui até os 4 meses com a Helena. Mas, por vários motivos. Acho que eu não tava preparada pra amamentação. A Helena fez uma confusão e eu achei dificílimo amamentar pela doação. Então, pra mim, não era prazeroso. Primeiro, era um saco. Era muito ruim. Falei, não dá, não dou conta. Aí, assim, até me convencer de que tá tudo bem dar uma fórmula. Mas eu já quero fazer diferente com o Jorge, acredita? Eu, tipo assim, eu acho que se eu tivesse a Helena mamando até os 2 anos, eu ia amar agora, ela tá? Pelo carinho, pelo contato, pra ser só eu e ela, né? Mas eu acho também, Dani, que existe muito também, assim, vários paradigmas, né?
de que a mulher que amamenta tem que se privar disso, não pode treinar, não pode comer determinadas coisas, perde um pouco dessa intimidade com o marido, né, com o parceiro e tal. E a gente tem tantas formas da gente manejar esse aleitamento para ele ser continuado até os 2 anos ou mais, porque uma outra coisa que é muito interessante... Isso é interessante ouvir, porque eu penso nisso, eu penso que há várias restrições, que você não pode beber, a libido abaixa, você não pode tomar Monjaro. É tudo, né? Você pode fazer você tem uma lista enorme. Tem uma lista, falar pra quê, né? Já tá vivo, né? Consegui. Ah, aí entrou nos 6 meses de introdução alimentar, você fala, tá maravilhoso, a criança já tá recebendo outros nutrientes. Mas como? Essa é uma curiosidade minha. Como é que faz pra ser leve? Gente, então, não tem uma receita de bolo, né? Mas eu acho que é você entender qual que é o seu contexto, né? A primeira coisa é você entender que tudo na vida são fases. E viver a sua maternidade faz parte de uma fase da sua vida. E você olhar de uma forma leve. Gente, olha, isso aqui é um momento e vai passar, né? Então, assim, quando você, por exemplo, tem uma festa para ir com seu esposo, né? E você precisa deixar a Helena, né? A gente já tem isso meio que pré-programado. Então, você tira seu leite, você oferece para ela de outra forma. Ah, você vai beber? Então, nas 24 horas, 48 horas, 72 horas que antecede, você faz o seu estoque para você não precisar oferecer para ela. O leite que você tirar, você vai descartar. Você vai lá, toma seu vinho, faz o que você tiver que fazer, vive a sua vida social, volta para casa, se alimenta bem, dorme, ingestão hídrica. Dali tantas horas, tem artigo científico falando do tempo, do que você bebeu, a quantidade que você bebeu, entende? Então, assim, eu acho que tudo é uma forma de olhar. Tem as pessoas que são xiitas, tá? Depois vai aparecer aí um monte de hater falando um monte de coisa pra gente, mas eu falo que a gente tem que trabalhar com embasamento científico. Se existe a ciência mostrando que a gente tem essa possibilidade, por que em alguns casos que se fizer necessário eu não posso usar? Sabe, assim, eu defendo amamentar, realmente, é 0 álcool, não é legal, porque é mais dispendioso. Imagina, você ficar, sei lá, 72 horas sem amamentar porque você, sei lá, tomou uma coisa muito absurda, tomou uma medicação que precisou parar. Então, assim, existem situações como essa. Mas você tem como manter a sua amamentação. Ah, Elaine, eu não consegui fazer meu estoque. Não tem problema. Conversa com seu pediatra, oferece um outro leite enquanto você se recupera aqui desse processo que você viveu, que foi importante pra você, que vai te fazer produzir muito leite, inclusive. Bem-estar, né, ajuda. E aí depois você volta. Então, assim, por isso que eu falo que o especialista ajuda a gente a mapear isso e fazer uma estratégia. E a trazer a leveza. E trazer a leveza. E a segurança que a gente precisa nesse momento. É um acolhimento. Eu acho que dizem que é 2 anos que dura o nosso puerpério, né? E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa de muito carinho, acolhimento, cuidado. A gente muitas vezes nem quer a nossa família por perto. A gente quer um especialista mesmo. A gente quer... Não quero ouvir ninguém. Eu quero ouvir aqui, a Elaine. Só ela vai resolver meu problema? Não quero ouvir, eu quero ouvir ela. Tem pessoas que são expulsas do quarto, são tá? Expulsas. Da casa. Sai todo mundo. Por quê? Porque você quer realmente um profissional te orientando pra te dar mais segurança, mais confiança. E... vamos pro próximo bloco? Vamos. Porque no próximo bloco, gente, vai ser a parte prática. Eu falei, traz tudo que eu quero ver igual dos cursos. Tá? E aí o Renatinho chegou aqui e eu falei, vem cá pra você aprender a amamentar. A gente vai pro segundo bloco, mas eu queria muito vocês, mães, que comentassem aqui, tirassem as suas dúvidas. Eu sou especialista de ter todas as crenças e eu tive muita sorte de ter ela como minha consultora desde o início da minha gravidez. A gente fez logo pós, quando eu ganhei a Helena. E fez diferença. Eu acho que se não fosse ela ao meu lado, nossa, com certeza... teria sido mais difícil, né, Dani? Eu acho que eu não conseguiria, não passaria dessa etapa. Me sentiria frustrada, não viveria essa experiência, não saberia como é que era, enfim. Então, às vezes você está passando por isso e não tem a oportunidade. E claro, se tiver muitos comentários, eu vou tentar outra agenda com a Elaine pra ela responder só o comentário pra vocês, tá? Pronto. E a gente espera vocês no segundo bloco. Hello, mami! Voltamos pro nosso segundo bloco com a nossa especialista em amamentação, a Elaine. E claro que eu pedi muito pra ela trazer todos os acessórios, porque antes de eu contratar, eu participei do curso dela no curso de gestante, da doutora Solange, que é minha médica e minha obstetra. E agora, ela, muito parceira, vai ensinar a gente como que faz com esse bebê. Mas eu já vou logo falando que ela vai ensinar, a gente vai achar que entendeu, mas chega na prática, a benção é diferente. Né, Elaine? Vamos lá. Gente, então, a prática que a gente vai fazer aqui é bem sucinta. São pontos para vocês poderem ter atenção, né? E talvez, como a Dani falou, vocês não vão conseguir fazer.
mas vai ser o suficiente para vocês entenderem o que tá de errado, né? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na mente é a minha postura como mãe. A gente não se policia com isso. Então, começa com a postura da mãe. Então, por exemplo, eu tô numa cadeira que não é própria para amamentação, como vocês estão vendo aqui, e a tendência dessa cadeira é me projetar para trás. E quando eu vou amamentar, se eu me projeto para trás, eu acabo debruçando o bebê sobre mim. E isso dificulta o meu manejo e até a minha posição aqui, ó, como vocês podem ver. Eu fico mais, né, deitada. Então, a primeira coisa é a minha postura, 90 graus. Então, eu tenho que estar o mais ereta possível. Olha o buraquinho que tá aqui na minha cadeira, ó. Vou virar aqui de costa pra vocês. Eu tenho que colocar um travesseiro, alguma coisa aqui pra me dar essa sustentação, porque eu não vou dar conta de ficar aqui posturada o tempo inteiro, né? Então eu coloco um travesseiro. Feito isso, eu vou pegar os meus objetos de apoio. Então eu trouxe aqui, que é uma outra dica que eu dou pras mães, essa almofada não é de amamentação, é aquela almofada de viagem de pescoço, né? Mas ela serve pra rua, pra uma medida de urgência, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui, tá preto no preto, mas dá pra gente ver. E eu vou posicionar o meu bebê. A primeira posição que a gente tem pra amamentar é a tradicional, que é a posição de novela. E que linda, e que todas nós fazemos, né? A gente bota o bebê aqui, segura o peito aqui e amamenta aqui, dá tudo certo. Mentira, dá tudo errado. Porque essa posição é a mais difícil. Por quê? Tem um segredo que eu conto, que é, a gente tem que fazer o C, que é a pinça, lembra que eu falava? No mesmo sentido da boca da Helena, Dani. Você falava, não faz sentido na minha cabeça. Eu não entendia e não conseguia. E ela queria, porque queria fazer essa posição. Eu falava, Dani, essa posição não tá dando certo pra você. Então, o que a gente faz? Se eu estou com essa posição, bracinho do bebê aqui embaixo, na posição tradicional, eu tenho que segurar no mesmo sentido da boca do bebê. Só que o meu C não tá no mesmo sentido, porque o bebê tá com a boca de lado. Então, pra ficar no mesmo sentido, eu tenho que fazer o que com o meu braço? Esse movimento. E olha como é desconfortável você ficar 10, 20, 30 minutos desse jeito aqui. Então, qual que é a dica que eu dou? Encaixa o bebê diferente. E depois vira. E depois troca as mãos, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o bebê aqui, segura com a mão oposta, e aí com essa outra mão, eu faço aqui, ó. É mesmo. O Czinho, ó, no mesmo sentido da boca do bebê. É mesmo, cara, já tinha esquecido. Então, vira um sanduíche, literalmente. E aí você tem aqui, ó, o braço da cadeira para apoiar, da poltrona, né? E aqui eu fico mais confortável. Depois que eu vi que passou ali 1 minuto, 2, o bebê pegou mesmo, encaixou. Aí você tira essa mão aqui bem devagarzinho e passa aqui, ó. E só apoia se precisar. E segue ali a sua mamada tranquilamente. Não é o que costuma acontecer nos hospitais, tá? Existe uma... Não precisa disso, você tem que ensinar o bebê logo nessa posição, porque senão ele não vai aprender a mamar em outra posição. Ele vai ficar refém dessa posição. Gente, mentira. Não acreditem nisso, tá? A outra posição é a invertida. A invertida, antes da cavaleira. A invertida, gente, nada mais é do que eu boto a minha almofada, o apoio das minhas costas, que a gente já falou, e eu coloco o bebê aqui, ó, pra trás. Então, ó, posição de gêmeos, né, que a gente fala. Que é que coloca os dois assim. Nossa, mas eu já muito estranho. A gente coloca ele aqui pra trás, ó, apoiado, seguro aqui de orelhinha a orelhinha, seguro o C no mesmo sentido da boca, né, e aqui, ó, eu vou passar o meu mamilo no lábio superior, o bebê abriu bem a boca, a gente pega e encaixa de baixo pra cima. Tá? E aí, num primeiro momento, eu mantenho o meu C, a minha mão aqui, ó, segurando, pro bebê estabelecer a sugada. Eu passou ali uns minutinhos, não tô sentindo dor nem desconforto, o bebê engatou mesmo. Aí eu posso tirar essa mão, beber uma água, mexer no celular, comer alguma coisa, né? Interagir com a Helena, sabe? E a mamada segue aqui. Elaine, mas e esse apoio aqui, ó, que tá faltando? A gente pode pegar uma almofadinha, a gente pode pegar uma fralda, dobrar pra fazer um apoio no seu punho, porque a gente vai criando alguns vícios e machuca, né? A gente cansa fazendo isso. Então, essa é uma outra possibilidade, que as mães gostam muito dessa posição. No início é bem bom, porque a gente acha que é estranho, mas pega ela mais ótima. fácil. E a outra posição, que é uma que a gente trabalha muito também, que é a de cavalinho, ou cavaleiro, cavalgado. Tem nome de tudo quanto é jeito, gente. Então, a gente coloca o bebê sentadinho. E aí, aqui, ó, eu vou me projetar um pouquinho mais pra frente, na cadeira, na poltrona. Vou colocar o bebê sentadinho aqui, ó, com a perninha de sapinho aqui
na minha perna e eu seguro o peito com a outra mão e coloco ele pra mamar. Vocês vejam que eu faço o apoio tanto nas costas quanto na cabeça. É uma posição que as avós querem me matar. Porque elas acham que eu vou quebrar a coluna da criança, que o menino é molinho demais. Gente, não, dá super certo. Bebê sonolento, bebê que precisa ganhar peso. A gente usa muito essa posição, porque como a gente se projeta pro bebê, a gravidade ajuda na saída do leite. Tanto que quando a gente manda vocês ordenharem, por exemplo, né? Fala pra ordenhar, a gente fala, projeta pra frente. Lembra que eu falava assim? Projeta seu corpo pra frente, Dani. Relaxa o ombro, né? Porque a gravidade ajuda nesse processo, tá? Então a gente tem essas 3 posições, que são as posições... Na verdade, 4, né? Que a gente fez a transversal. A gente tem todas essas posições como possibilidade. E aí, quando a gente tá no ambiente hospitalar, na consultoria, eu apresento todas essas para vocês entenderem o processo, o que vocês precisam observar, o que vocês precisam despertar de estímulo do bebê, porque o bebê não nasce sabendo mamar, ele nasce com reflexos, e você colocando ele nessas posições corretas, ele desenvolve esses reflexos. E aí a gente não machuca tanto. A gente fica com aquela sensibilidade, porque acontece, não tem como, né? O bebê vai ali adaptando, mas as coisas vão fluindo, né? E assim, a cama do hospital é muito ruim, né? Pra amamentar, a poltrona e tudo. Então a gente precisa ali, às vezes, levar umas almofadinhas a mais, uns paninhos a mais pra fazer essas dobraduras e apoiar, pra dar conforto pra vocês. Então amamentar tem que ser bom pra mãe e pro bebê. Tem muita mãe que fala, não, Elaine, tá doendo, mas ele tá mamando, deixa. Eu falo, não. Eu tiro o bebê e falo, vamos começar tudo de novo. E eu trabalho muito, Dani, com a autonomia de vocês. Então, eu vou colocar num primeiro momento, vou explicar pra vocês, mas depois eu fico olhando. Né? E aí eu entro... Gente, não, agora eu entendi. Aí vai, tá tudo errado. Ai, meu Deus, esse C foi um... Quase que eu xingo aqui. Foi um C mesmo. Pra eu aprender. Mas deixa eu só pegar esse peito de novo. O C... Eu tive muita dificuldade, eu acredito que até hoje eu tenho. Mas lembrando, eu peguei, quando eu peguei mais experiência para o de rachar, eu acho como é que é mesmo? Pera. Isso, assim, dava uma empinadinha. Então certo. Não lembrei, tá? Eu falei, cara, a gente tem que dar essa empinadinha. Eu sei. Aí eu falei, quer saber? Eu vou subir tudo, eu vou pegar a auréola e depois eu enfio. Porque eu explicava isso pra vocês, você não conseguia entender. Então tem esse detalhe, mesmo. Gente. Na hora que você segura o seio, você dá essa leve empinadinha aqui, ó. Fez o C por fora da areola. Dou essa leve empinadinha aqui, ó. Esse dedo fica, ó. Dou essa leve empinadinha e aí eu coloco como se fosse um tapete na boca do bebê. Então eu uso essa parte de baixo pra empurrar o lábio inferior. Quando eu empurro o lábio inferior, eu consigo encaixar o bebê. Cara, agora eu entendi muito bem. Assim, isso não entrava na minha cabeça, eu não entendia o que C. Agora eu tô entendendo. O C é a pega. Mas na minha cabeça, quando eu comecei a entender, foi... Quer saber? Eu vou tacar o bico pra cima. Eu vou enfiar. Aí o bico vai entrar e ela não vai me morder. Porque o contrário é onde a pega tá errada. Isso. Porque se eu só enfio aqui, ela morde em cima, aí sangra, aí dá pus. Então, cara, o segredo taca tudo pra cima e a auréola vai ter pus. E aí faz isso, né? Assim, o bebê, ele precisa ser estimulado nos seus pontos de reflexo. Então, eu tenho que, com essa empinadinha, ó a posição, ó. Eu passo aqui, ó, no lábio superior. O bebê abriu bem a boca, ele pega de baixo pra cima. Eu fazia errado. Entendeu? Agora, se eu coloco o bebê muito alto e ele pega assim, ele não vai dar bom, né? Então, eu tenho que deixar esse bebê mais ou menos, ó, com o bico na altura do nariz mesmo. Porque fica essa empinação aqui, ó. E aí eu passo aqui, o bebê abriu bem a boca. Ele encaixa, tá? Então, a mama, ela tem que se acomodar ao céu da boca. Ela tem que preencher todo o céu da boca para dar certo. Então, esse processo é muito importante. Existem outras nuances, outros detalhes? Existem. Mas, gente, se vocês entenderem isso aqui e fizer isso aqui... Nossa, deu certo. Vocês tiram 50% dos problemas de vocês. Fica só aquilo que é do bebê, né? Assim, às vezes... Tem uma disfunção oral, né? A linguinha, alguma coisa. Às vezes ficou muito tempo numa posição do útero, acaba ficando mais amassadinho para um lado, isso acaba atrapalhando um pouco a postura. Aí são outras coisas que são mais simples de resolver, né? Agora, trabalhar os reflexos do bebê, você se condicionar para a postura e juntar essas duas coisas é muito desafiadora. E aí, quando você tem
A equipe da manhã, a equipe da tarde, a equipe da noite, o todo- plantão para, o todo plantão ímpar, cada um entrando e falando uma coisa. É estressante estar no hospital, porque você não dorme. É. Então não é por conta do bebê, que tadinho, o bichinho só dorme. É a enfermaria entrando o tempo inteiro e olhando. Nossa, mas assim... E cada um falando uma coisa, mas você tá amamentando assim? Não. Eu falei, não chega, ninguém trisca na Helena, só eu que dou banho. E tem como não entrar mais aqui nesse quarto, que senão eu vou pirar, eu quero ir embora. Não, e tem mãe que faz isso, viu? Tem mãe que me bota em cada enrascada. Nossa. Que ela fala assim, não, eu não quero que você me ajude a amamentar não, porque a Elaine já tá chegando pra me ajudar a amamentar. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas a enfermaria... Gente, mas Junta as informações, né? Escuta o que elas têm pra falar, porque elas... Gente, assim, as equipes são maravilhosas. Tudo que elas fazem é tentando ajudar. Ninguém vai orientar vocês de uma forma errada. O que a gente tá falando aqui é que às vezes falta um pouquinho de profundidade, né? De oportunidade, às vezes, né? O jeito. Né? Mas... Ai, mas eu amei. Nossa, primeiro eu quero agradecer 10 mil vezes por você ter vindo. Que eu queria muito ter essa experiência e compartilhar pra quem não tem oportunidade. E eu confesso, gente, que eu já pedi pra ela fazer o curso há muito tempo. Então ela vai sair daqui, já vai direto pro estúdio ali, a gente vai organizar, porque é essencial. A gente faz faz uma consultoria de recorrência pra que as mães possam ter acesso, um preço bacana, enfim, que todo mundo possa aprender, de fato, porque quem quer amamentar e não consegue é muito frustrante. E é uma fase muito sensível nossa, né? E você, melhor do que nunca, nos acolhe como uma mãezona. Então, ela faz... Dá certo, gente, eu digo. Ela faz dar certo mesmo quando a gente não acredita. A gente chora. Cara, A gente chora junto. Nossa, chora junto. Acho que é a fase que a gente mais chora na vida, né? Meu Deus, assim, é uma extensão, é uma intimidade. Você entra pra uma intimidade do casal, uma intimidade nossa. Nossa, é muito sensível, muito importante, muito cuidadoso, assim, é sigiloso o seu trabalho, né? Confidencial, que você entra e vê muita coisa que acontece nas casas, que acontece com a mãe, desabafos que a gente tem. Então eu falo que quando você contrata um especialista, você contrata um psicólogo junto com você. Além da sua obstetra. Porque o trabalho que vocês fazem, assim, é de extrema importância. Não só pra parte da amamentação, mas por todo psicológico mesmo, sabe? Todo o suporte que você dá, que você se renuncia, você tá 24 horas no WhatsApp, eu nunca vi isso na minha vida. Então, ela tá sempre respondendo, tá sempre ali, tá à disposição 24 horas. Se ela puder sair de casa dela de madrugada, ela vai estar lá na sua casa junto E eu fico com você. péssima quando eu demoro pra responder, gente. Eu peço 50 desculpas. Eu digo, desculpa, é porque eu tava atendendo, não sei o quê. As mães ficam, não, Elaine, tudo bem. Eu fico muito mal, porque eu sei que é urgente. Eu sei que é naquele momento que vocês estão precisando, sabe? E isso é tão delicado isso, porque às vezes é aquilo ali que tá faltando pra vocês desistirem, sabe? Por isso que eu fico... A Valentina às vezes fala, mamãe, eu posso falar com você agora ou você tá falando com algum paciente? Não, aí deve ser isso, assim, tipo assim, mãe, eu tenho uma agenda, vamos pegar um WhatsApp e falar com você, né? É desse ela tem jeito. 8 anos, Mas né? ela entende super, né? Ela fala, mamãe, é mais um bebezinho que vai nascer? Eu falo, filha. Ela, então tá bom. Então faz ele mamar, viu? Eu tô Bonitinha. Gente, então é isso. Eu quero te agradecer Obrigada, muito. Dani. Eu acho que seja o primeiro de muitos, que eu tenho certeza que todo mundo vai chover comentários aqui nesse podcast. Qualquer dúvida, qualquer auxílio, vou deixar as redes sociais dela, inclusive cobre pra ela lançar um curso em 2026, tá? Agora, nesse ano. Antes do Jorge nascer, de preferência. O Jorge tá previsto pra setembro, inclusive nem sei se vai ter no segundo semestre, né? Então, podcast vamos garantir no primeiro. Porque eu não vou ficar aqui igual uma baleia ocupando a tela toda. A gente traz ele pra fazer a prática. Nossa, mas não Olha. é? É uma boa. No seu curso, tá? Porque Pronto. podcast livre sem pagar não rola, não. Não. Muita exposição. E deixa um recado, amiga, para as pessoas que estão te assistindo agora. Primeiro, né, agradecer mais uma vez, Dani. E o que eu falo sempre pras mães, né? Amamentar é sim um ato de muita resiliência e de muita coragem. Porque não é fácil. A gente lida com hormônios que estão, né, se transformando, a gente lida com pessoas da nossa família, culturas diferentes, pessoas que pensam diferente, que nos amam demais, mas que por vezes acabam nos atrapalhando. Mas o que eu quero dizer para vocês é, não desistam, busquem por ajuda e também não ultrapassem os limites de vocês, porque não existe amamentar a qualquer preço e a qualquer custo. Tá? Eu falo isso, quem é minha paciente sabe. Não existe amamentar a qualquer preço, a qualquer custo, porque se torna uma dor na alma, uma dor emocional e que destrói muitas vezes a vivência, o vínculo com o bebê, a relação mãe-filho, né? Então, uma coisa que é para ser prazerosa, não só o ato de amamentar, mas o ato de cuidar,
né? Me dói muito quando eu vejo que eu chego para as mães e elas falam assim, eu não suporto pegar o meu bebê no colo, Elaine. Quando eu penso que eu vou pegar o meu filho no colo, eu não aguento. Então, arrepio só de falar. Então, assim, não façam isso com vocês, sabe? Busquem por ajuda, façam pausas quando tiver que fazer, não se culpem pelas escolhas, sabe, que vocês fazem. Eu acho que todas são muito genuínas e válidas, né? E a gente tá aqui pra poder ajudar vocês. Nossa, muito forte. Eu tô me segurando pra não chorar, porque isso é muito forte. Porque quando você não consegue, você quer desistir, mas ao mesmo tempo você quer. E aí, nossa, é uma bolha, assim, infinita de pensamentos ruins, negativos. Então, é isso. É ir até o seu limite. E saber qual é o seu limite. E ter a consciência assim, eu fiz tudo que eu podia fazer. E tá tudo bem. E cada um tem o seu tudo que podia fazer. Não se compare com outra pessoa. Acho que isso é muito importante. Melhor fechamento desse podcast, né, gente? É pra você se emocionar do outro lado. Se não cair um cisco aí, você me fala. É isso, gente. Esperamos vocês no próximo podcast. Deixa os comentários. Vai que ela topa em vir de novo aqui com a gente. Tchau, tchau.